O mercado financeiro brasileiro encerrou a semana em um clima de forte otimismo, com uma alta expressiva na Bolsa de Valores e renovação das expectativas para os próximos passos da política monetária no país. O Ibovespa avançou 2,86% e fechou em 177.680 pontos, enquanto o dólar recuou 0,17%, encerrando o dia cotado em R$ 5,08 até o momento. Mas o que realmente chamou a atenção dos investidores foi um dado econômico que pode mudar completamente as expectativas para os próximos meses. A inflação veio abaixo do que o mercado esperava, e isso reforçou as apostas de que o Banco Central poderá continuar reduzindo a taxa Selic nas próximas reuniões do Copom, abrindo espaço para juros menores e estimulando diversos setores da economia. Mas será que esse cenário positivo deve continuar? Quais riscos ainda preocupam o mercado? E por que a alta da bolsa pode representar muito mais do que apenas um bom dia para os investidores? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econonews, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então? O principal fator por trás da forte valorização da bolsa foi a divulgação de um índice de inflação abaixo das expectativas dos economistas, além do IPCA cheio apresentar um resultado mais fraco, influenciado principalmente pela queda dos preços dos alimentos, os chamados núcleos da inflação. Indicadores acompanhados de perto pelo Banco Central por mostrarem tendências mais persistentes dos preços. Também surpreenderam positivamente. Na prática, isso aumentou a confiança do mercado de que a inflação está desacelerando de forma consistente. Como consequência, investidores passaram a acreditar que o Banco Central poderá realizar mais 2 cortes na taxa Selic ainda este ano. A curva de juros futuros reagiu imediatamente, com contratos para janeiro do próximo ano passando a precificar taxas abaixo de 14%, reforçando essa expectativa. Essa mudança nas projeções teve impacto direto no mercado de ações. Quando cresce a expectativa de juros menores, empresas ligadas ao consumo interno costumam ser favorecidas, já que crédito mais barato tende a estimular investimentos, consumo e atividade econômica. Foi exatamente isso que aconteceu. Diversas ações do setor doméstico registraram fortes altas durante o pregão. Papéis de bancos, varejistas e empresas de construção civil lideraram os ganhos. As ações do Itaú, por exemplo, avançaram cerca de 4%, enquanto companhias que vinham enfrentando dificuldades ao longo dos últimos meses mostraram uma recuperação significativa. O movimento foi tão amplo que, em determinado momento do dia, apenas uma ação integrante do Ibovespa operava em queda, a PetroRio, influenciada pela leve desvalorização do petróleo no mercado internacional. Apesar do otimismo, o cenário ainda exige cautela. O próprio Banco Central continua alertando para riscos que podem pressionar novamente a inflação nos próximos meses. Entre eles estão as incertezas geopolíticas, especialmente relacionadas às tensões no Oriente Médio, que podem elevar os preços internacionais de energia. Outro fator citado é o fenômeno climático, o El Niño, que pode reduzir os níveis de reservatórios, aumentar os custos da energia elétrica e provocar os impactos sobre a produção agrícola, pressionando novamente os preços dos alimentos. Ou seja, embora os dados atuais sejam positivos, ainda existem elementos capazes de alterar esse cenário ao longo do tempo. Outro ponto importante destacado pelos analistas é a política fiscal brasileira. Para que a inflação permaneça sob controle e permita uma redução consistente dos juros, o mercado também acompanha de perto a situação das contas públicas. Como o país vive um período eleitoral, cresce a preocupação de que tanto o governo quanto o Congresso aumentem os gastos públicos, elevando as incertezas sobre a trajetória fiscal nos próximos anos. Além disso, ainda existe clareza sobre qual será a condução econômica após as eleições. Independentemente de quem venha a governar, essa falta de previsibilidade faz com que investidores permaneçam atentos não apenas aos indicadores econômicos atuais, mas também às perspectivas fiscais de médio a longo prazo. Mesmo com essas preocupações, a leitura predominante no mercado foi bastante positiva. A forte alta do Ibovespa, também impulsionada pela entrada recente de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, segundo a análise apresentada, investidores internacionais voltaram a aumentar suas posições no mercado brasileiro nos últimos dias, movimento que fortalece a liquidez e ajuda a impulsionar os preços das ações. Além disso,
analistas técnicos apontam que o índice rompeu importantes níveis gráficos, abrindo espaço para que o Ibovespa volte a trabalhar próximo à faixa de entre 180 mil e 190 mil pontos, caso o fluxo positivo continue nas próximas semanas. Agora, todas as atenções se voltam para a próxima reunião do Comitê da Política Monetária, o Copom. O mercado considera praticamente consolidada a expectativa de um novo corte na taxa de Selic. Ainda assim, a tendência é que o Banco Central mantenha um discurso cauteloso, reforçando que continua monitorando fatores como inflação, política fiscal, cenário internacional e riscos climáticos. Mesmo com eventuais reduções dos juros, a avaliação é de que a política monetária continuará restritiva por algum tempo. Isso significa que o crédito seguirá relativamente caro, o financiamento continuará exigindo cautela por parte das empresas e consumidores. E a economia ainda sentirá os efeitos das taxas elevadas por mais algum tempo. No cenário internacional, outro assunto também chamou a atenção dos investidores. A gigante sul-coreana de semicondutores, a SK Hynix, estreou com o índice Nasdaq, que registrou uma valorização próxima a 14% em seu primeiro dia de negociações. A empresa é considerada uma das principais fornecedoras de memórias utilizadas por processadores gráficos da Nvidia e em sistemas de inteligência artificial, um dos segmentos que mais cresce atualmente no mercado global. Segundo a análise apresentada, parte dessa forte valorização ocorre porque, ao passar a negociação diretamente na bolsa americana, a empresa se torna muito mais acessível para investidores do mundo inteiro, fenômeno semelhante ao observado anteriormente em outras grandes companhias que chegaram ao mercado norte-americano. Apesar da euforia em torno da estreia da SK Hynix, analistas alertam que ainda será necessário avaliar se os preços das ações refletem corretamente os seus fundamentos. A empresa vive um momento bastante favorável impulsionado pela corrida global na inteligência artificial, mas investidores deverão acompanhar se esse forte crescimento poderá ser mantido nos próximos anos. Além disso, o mercado americano segue operando com certa cautela diante das incertezas envolvendo as tensões entre Estados Unidos e Irã, que continuam influenciando o comportamento dos investidores em diversos mercados internacionais. Em resumo, a Bolsa Brasileira encerrou a semana com uma das maiores altas dos últimos meses, impulsionada principalmente por um resultado da inflação melhor do que esperado. O dado fortaleceu que as apostas de novos cortes na taxa Selic, beneficiando empresas ligadas ao mercado doméstico e renovando o otimismo dos investidores. Ao mesmo tempo, continuam no radar riscos importantes relacionados ao cenário fiscal brasileiro, às tensões geopolíticas e aos impactos climáticos sobre a inflação. Enquanto isso, no exterior, a estreia da SK Hynix reforça o protagonismo do setor de inteligência artificial nos mercados globais, embora investidores também acompanhem de perto os riscos internacionais. Eu vou continuar acompanhando todos esses desdobramentos e trazer as principais atualizações aqui no BR Economy News. Se você quer entender como a inflação, a taxa de juros, a bolsa de valores e os acontecimentos da economia mundial podem impactar seus investimentos e o seu bolso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha as principais notícias de forma clara, objetiva e baseada nos fatos. Eu sou o Breno do BR Economy News e nos vemos na próxima notícia. Até mais!